Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na doce paz do Espírito Santo de Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Você que está aqui, você que está em casa, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Como sempre temos dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Quem crê nisso, aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra contigo essa noite. Amados, ontem eu estava aqui na obra, na construção, no novo prédio. Quantos podem dizer amém? Conversando com o pastor Eliel, já era volta das 5 horas da tarde, e uma irmã chegou e dizendo: pastor, eu preciso entregar uma oferta. Então eu e o pastor Eliel estávamos aqui na obra e ela trouxe essa oferta. Ela falou assim: pastor, essa oferta é dos meus pais. Os pais dessa irmã não congregam aqui, congregam em outro ministério. E nós já visitamos, oramos pelos pais dessa irmã, inclusive já foram curados, graças a Deus. Mas o que me impactou ontem é que ela falando para nós, quando eu passei aqui com os meus pais aqui na frente, eles ficaram maravilhados com o que eles viram, com a grandeza desta obra. E aí eles falaram assim: filha, nós precisamos lançar uma semente nesta construção. Precisamos colocar uma semente nesta construção. Prepararam uma oferta expressiva e pediram para a filha trazer em mãos, nas mãos do pastor. Eu e o pastor Eliel oramos abençoando aquela oferta. E isso tocou profundamente no meu coração, e Deus ministrando, dizendo: filho, é eu que cuido. Porque quando Ele traz pessoas de outros lugares para semear nesta construção, algo sobrenatural está acontecendo. E na semana passada eu não estava aqui, fui pregar em outra igreja, e alguns pastores me acompanham, eu participo com eles de reuniões, e esse pastor falou assim: pastor, eu tenho visto o que Deus está fazendo na igreja, na vida de vocês, e nós temos um sonho de construir aqui também. Será que o Senhor pode trazer uma palavra, e essa palavra contando um pouco daquilo que vocês estão vivendo? Falei: sim, com certeza, será um privilégio estar junto com vocês. E eles estão numa campanha, o nome da campanha lá se chama Colheita, e eu tinha que preparar uma palavra contando um pouco da nossa história, em cima da campanha que ele propôs. E eu perguntei para a igreja naquela noite e disse: quantos aqui querem fazer uma colheita sobrenatural? E todos levantaram as mãos. Agora eu quero saber nesta igreja quantos querem fazer uma colheita sobrenatural. Glória a Deus. E eu pedindo para Deus uma palavra para ministrar na igreja, e Deus confirmou essa palavra no meu coração, sobre a palavra que eu ministrei na semana passada, porque ela fala de uma semeadura sobrenatural. Queremos fazer uma colheita sobrenatural? A semeadura precisa ser sobrenatural. E ontem eu fiquei impactado com esse casal de senhores que viram a obra, não entraram, não colocaram os pés, simplesmente passaram na frente e disseram: nós precisamos lançar uma semente nessa construção. Nós precisamos lançar uma semente. E poderia ser uma oferta simples, mas eles prepararam a melhor oferta. Uma oferta expressiva, irmãos. E pediu para a filha entregar nas mãos dos pastores. Glória a Deus. Naquele momento, irmãos, vocês não sabem quanto eu fui ministrado. Porque nesses dias agora, minha esposa falando assim, ela sempre está me perguntando: pastor, fala: Wander, nós temos que organizar o final do ano. E o final do ano
será no templo antigo ou no templo novo? Vai ter a ceia ou não vai ter uma ceia? Aquele jantar que nós fazemos, estão lembrados? E eu fico assim, meu Deus, tem como você me perguntar daqui a uma semana? Porque tem etapas para cumprir na obra. Essa semana mesmo nós vamos, trabalhar esta água de chuva que está descendo pelas paredes, vamos colocar os tubos e vamos trabalhar nisso e trabalhar também na laje que está faltando ali. Os irmãos perguntam, pastor, vai ficar esse vão aqui? Não, vai ser fechado e vai ser essa semana em nome de Jesus, amém? Mas para isso, essa semana vai entrar 2 caminhões de areia, vai entrar uns 3, 4 caminhões de aterro para, na próxima semana, quando a gente começar a fazer o altar, ter o aterro dentro da obra para poder colocar, porque aí caminhão já não consegue mais entrar, porque tem uma laje que não permite a entrada. São desafios. E nesses últimos dias eu conversei com o pastor Joenil, amados, nós começamos a obra em março, mas agora eu vejo que nós estamos assim, não tem quando você está assim, a praia está próxima, e você está ali nadando, fala assim, pastor Joenil, nós temos que chegar lá na margem. Glória a Deus. Então aí nós puxamos a nossa última cartada agora, nosso cartão de crédito da igreja. Passa os canos no cartão, Genil, pastor Genil. Passa o aterro no cartão, Genil. E qual é o desafio para nós? O desafio para nós agora é justamente fazer ou bater, o contrapiso. E vocês sabem que não é algo tão barato assim, não é verdade? E nós precisamos desse contrapiso justamente para, em nome do Senhor Jesus, nós passarmos o culto da virada lá dentro. Quantos creem? Então, amados, hoje, como pastor desta casa, estou dizendo aqui para os irmãos e comunicando para aqueles que estão em casa também, nós precisamos da sua melhor oferta. Glória a Deus, precisamos da sua melhor oferta. Que você procure os pastores desta casa e fala assim, é isso que Deus está tocando no meu coração. Eu não quero falar de valores, porque eu creio que é o Espírito Santo de Deus que age nos corações. Amém? Então, nós precisamos da oferta para fazer o contrapiso. Amados, toda a obra que começou em março, sempre, tudo que nós fizemos foi com os braços dos irmãos e com a bitoneira, que eles apelidaram ela de CBT, diz que é um trator aquela bitoneira. Mas agora no contrapiso nós vamos precisar de caminhão de concreto, amém? O caminhão vai ter que parar ali fora, vai ter que bombear esse concreto para toda essa área aqui que vai ser preparada para isso. Então que o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração de irmãos e irmãs que estão aqui e que também estão nos lares, para a melhor oferta. A oferta que nós vamos agora preparar esse contrapiso em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Porque até aqui Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Estamos praticamente nessa parte de estruturas e telhado, praticamente sem dívida em vista de tudo que nós já colocamos aqui. Em vista do que nós já fizemos, o que nós temos para pagar no cartão é muito pouco, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, mas precisamos vencer esse desafio. Amém, igreja? Quantos creem? Aleluia! Eu creio que esse casal de senhores que pediram para a filha trazer a oferta em mãos foi um sinal de Deus, uma resposta de Deus nas orações, dizendo assim, filhos, confia, confia. Nós já estamos ficando acostumados com essa construção. Essa semana eu trouxe um rapaz que é evangélico, o que fez as cadeiras para nós, e eu trouxe ele para conhecer a obra, porque ele tem muita experiência com altares e como ajustar para colocar as cadeiras. Então, antes de construir o nosso altar, eu precisava de um parecer técnico dele.
E a hora que ele entrou assim, falou: pastor, 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 aleluia. Ficou assim impressionado, mas nós já estamos tão acostumados todos os dias ali dentro que... Vamos falar sobre a cadeira agora? Vamos falar sobre o altar? Vocês estão me entendendo? Né? Então, assim, quem chega de fora fica impactado. Também trouxe aqui o rapaz do ar-condicionado, para a gente saber onde vai passar os drenos, e é o que dá manutenção nessas máquinas. E ele veio no início do ano, quando estava desmanchando o espaço gourmet, para retirar as máquinas, né? Para posicioná-las. A hora que ele entrou assim, ele falou assim: pastor, que bênção, hein? Ele também é evangélico. Glória a Deus, aleluia. Aí ele falou assim, como ele é evangélico, ele falou assim: o povo de Deus, para o povo de Deus tem que ser o melhor. Eu falei: glória a Deus. E aqui o povo tem essa compreensão, eles ofertam, eles dizimam e tem sido bênção. Isso, para o povo de Deus tem que ser o melhor. E entender que o que está sendo feito aqui vai gerar conforto e alegria nos corações daqueles que congregam aqui. Falou desse jeito para mim. Eu falei: glória a Deus. Então vamos avançar. Amém? A palavra que eu quero compartilhar contigo é sobre, o poder da semeadura. Como eu disse para você, todos nós queremos fazer uma colheita sobrenatural. Quantos podem dizer amém? E aqui já tem irmãos nesta casa fazendo essa colheita, mas eu quero dizer que Deus tem mais para a tua vida. Escuta, esse ano, no início do ano, Deus falou que, minha esposa, Deus falando ao coração dela, que Ele ia se revelar para nós como Jeová Jirê. Estão lembrados disso? E não foi verdade? Como Jeová Jirê, Ele entrou com provisão nas nossas vidas. E tantos testemunhos eu vi nesta casa, tantos milagres, portas que foram abertas neste lugar. Aleluia! Mas Ele também tem mostrado para nós os tesouros, riquezas que estão escondidas, que precisam ser desenterradas. Glória a Deus! Tem tesouros escondidos para cada um de nós. Estava conversando com o irmão aí antes do culto, ele falou assim: pastor, toda vez que eu oro, eu vejo eu tentando tirar uma tampa, parecendo uma tampa de concreto, mas a hora que é assim, eu estou levantando, vejo tudo brilhando lá embaixo. O que é isso, pastor? Tesouros escondidos. Ele falou: pastor, toda vez que eu vou orar, eu vejo uma pá na minha frente. Então pega essa pá e comece a acabar. Glória a Deus, aleluia, amém, amados. E isso é muito sério. Então nós temos vivido um ambiente de milagres e um solo fértil para nossa semente ser lançada. Amém? Deus tem feito isso neste lugar. Eu lembro que há alguns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente estava vindo de Santarém, quando nós começamos a orar dentro do carro, e Deus manifestou o poder dentro daquele carro, e Ele falou assim: fala para a igreja que eu vou estar entregando tesouros nas mãos do meu povo. E eu lembro que estava a pastora Ivalnete e o irmão Mário junto com a gente, não foi? E foi aquele mover. E aí, nessa semana que eu fui pregar em outra igreja, o Mário foi junto comigo. E o Mário falando assim para mim de tantas coisas que Deus já fez na vida dele, tantas portas que abriu. E aí ele contando de um outro rapaz que vinha aqui na oração da madrugada, falou assim: pastor, Deus abriu tantas portas para aquele rapaz, que ele abriu uma empresa. E não foi nem um MEI, ele teve que abrir uma empresa com um CNPJ, porque os recebimentos são maiores do que o MEI. Já comprou carro, fez isso. E toda vez que eu falo do pastor Wander, ele começa a chorar. Só falar do pastor Wander, ele começa a chorar. E aí eu disse para ele: você está lembrado que a pastora falou que Deus estava entregando tesouros em nossas mãos? Então recebe e toma posse. Glória a Deus. Então nós temos vivido esse ambiente de milagres. Mas nessa semana agora, na oração da madrugada, de repente Deus, ali com a minha esposa ali, Ele falou assim: vocês estão satisfeitos com aquilo que eu já dei. Glória a Deus, Estamos satisfeitos, Deus. Mas aí Ele fala para minha esposa assim: mas eu tenho mais para dar. Glória a Deus.
Então, quem quer fazer uma colheita sobrenatural? Estamos virando o ano, estamos no mês de dezembro, e é comum no mês de dezembro você já começa a fazer uma retrospectiva de tudo que você viveu durante esse ano. O que foi bom, o que foi ruim, o que precisa ser melhorado, não é assim? Preparando os novos votos, os novos projetos para 2022. Então, amados, eu quero falar que 2022 você fará grandes colheitas em nome do Senhor Jesus. Mas para uma colheita sobrenatural, a semente, tem que ser sobrenatural. E eu quero dizer que aqui nós estamos no solo fértil, e a semente que é plantada vai gerar frutos com abundância. Quantos podem dizer amém? Observe que tudo que nós vivemos nesta terra é resposta de uma semeadura. Tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é resposta de uma semeadura, é plantar e colher, é plantar e colher. Você sonha com um carro, você sonha com uma casa, você sonha com um emprego, com uma faculdade, mas todo dia tem que ter arroz e feijão na mesa, não é verdade? E arroz e feijão é porque alguém plantou, alguém fez a colheita. Ah, eu comprei com dinheiro. Sim, mas foi fruto, resultado de uma colheita. Foi fruto e resultado de uma semeadura. Ou seja, nós dependemos da semeadura e da colheita. Países como a China hoje em dia investem no Brasil e em outros países também, comprando terra, comprando fazendas. Por quê? Porque eles sabem como a população está aumentando, eles vão precisar alimentar esse povo. Nós estamos, se tornamos aí um dos maiores exportadores de gado, amém? Mas esse gado também precisa comer, não é verdade? E ele come capim, e esse capim que ele come não nasce de qualquer jeito. Tem a irmã que trabalha com sementes aqui na igreja, você precisa colocar sementes de qualidade sobre o solo. Depende do tipo de solo, depende do tipo de região, depende do tipo de gado que você vai colocar lá em cima, você tem que lançar semente. Não é você apenas fazer a derrubada e esperar que o mato vai nascer e o gado vai comer. Você precisa preparar a terra e precisa colocar semente para o capim certo. Então tudo é resultado, você percebe que a base vem de uma semeadura. Por isso que nós estamos num planeta que é chamado Terra. Porque tudo responde a esse princípio e a um poder sobrenatural na semente. É interessante que você pega um grão de milho e olha, ele parece que não tem vida. Você olha para ele e você não vê nada. Eu lembro que a gente fazia aquelas experiências com um caroço de feijão na escola, no algodão molhado. Você olhava o feijão, não via nada. Mas quando você colocava naquele copinho vazio de iogurte, logo, logo ele começava a brotar, porque existe uma lei sobre ele, existe um poder sobrenatural sobre cada semente. Cada semente, ela tem que produzir. Cada semente que nós lançamos sobre a terra, ela vai produzir. E interessante que ela não produz apenas a semente que foi plantada, mas produz com muito mais excelência, maior quantidade. Glória a Deus. É uma lei que existe sobre a semente, e nós precisamos entender isso, que quando nós tomamos algumas atitudes, também é uma semeadura poderosa que nós estamos fazendo. E esse ano, nessa construção, quantas semeaduras que eu vi acontecendo aqui no altar, quantas sementes foram lançadas aqui neste lugar. Lembro da Semana Fire, quando a gente fez aquele propósito de lançar a pedra fundamental, estão lembrados? No dia 15 lançamos a pedra fundamental, lançamos a nossa oferta. Então foi uma semente plantada naquele lugar que vai falar de mim e de você, até mesmo quando nós não estivermos mais nessa terra, vai estar frutificando. E já frutificou nesse ministério, porque no dia 15 de janeiro a gente pega a chave daquele outro imóvel. Glória a Deus, não esperávamos por isso, mas é a provisão de Deus, é a colheita que Ele tem para nós. E eu quero falar para vocês sobre alguns tipos de semente. Eu gostaria que você anotasse, porque é importante 2022 você estar lançando essa semente sobre a terra. Não em 2022, mas começando hoje no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Existe uma semente chamada maná. Estão lembrados do maná que descia dos céus quando o povo estava na terra do Egito? O povo que estava na terra do Egito
no deserto, quando eles saíram da terra do Egito e estavam no deserto, eles recebiam esse alimento todos os dias. Em Êxodo capítulo 16, no versículo 31, na versão NVI, diz assim: o povo de Israel chamou maná, aquele pão. Presta atenção agora, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de mel. Eu acho que daí que saiu o pão de mel, né? Justamente desse texto, estou brincando. Mas veja bem que essa provisão, essa semente, era todos os dias. E interessante que essa semente aqui era para ser colhida e comida. Todos os dias Deus mandava a provisão para aquele povo que estava no deserto. E eu já falei sobre isso, que esta provisão era nas primeiras horas do dia, porque se você continuar lendo o texto, quando o sol começava a nascer, ela começava a ser dissolvida na terra. E cada família precisava fazer a sua colheita. Então eu não poderia fazer a colheita pela família do Cleito, pela família do Aquino. Cada um tinha que sair de casa bem cedo e recolher a sua porção. E isso fala de provisão, ou seja, Deus enviando sementes, o maná, como uma provisão para o povo de Deus. Então todos os dias Deus tem uma provisão para mim e para você. Saiba disso. E essa colheita, essa provisão, esta semente você recebe quando as primeiras horas do teu dia você está orando, você está buscando a presença de Deus para que Ele abra portas lá no teu trabalho, para que Ele abra portas para você lá na faculdade, para que Ele abra portas para você lá naquela entrevista de emprego, para que Ele possa entrar com providência na tua vida. Quantos podem dizer amém? Então eu acho muito errado pensar, tipo assim, pastor, eu tenho o hábito de orar quando eu chego em casa, antes de dormir eu vou orar. É bênção, glória a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, mas você precisa entender que no mundo que nós vivemos, com tantas coisas acontecendo, eu preciso recolher este maná, esse maná que parece sementes de coentro, pela manhã. Eu preciso recolher bem cedo, porque é a provisão de Deus para a minha vida, para a minha casa e para os meus projetos. Quantos podem dizer amém? Então a primeira semente que eu quero deixar para você é essa semente chamada maná. Interessante que não é uma semente que se planta, mas é uma semente que você colhe. E todos os dias, escuta, todos os dias você pode fazer essa colheita. É interessante o que está acontecendo agora, nesses dias agora, que Deus tem respondido algumas coisas para nós na oração da madrugada. E olha que a oração da madrugada, às vezes tem Deus falando assim, Deus, eu vou te perdoar só mais uma vez. Deus, as pessoas ainda estão dormindo. Mas é na oração da madrugada, né? Porque ali tem uma perseverança, tem ali as pessoas estão perseverando nesse propósito, Deus está respondendo orações, Deus está dando direção, porque bem cedo nós estamos fazendo colheita da provisão que Ele tem para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? A segunda semente que eu quero que você anote, e é muito importante, se chama semente de lágrimas. No livro de Salmos, Salmo de número 126, versículos 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, presta atenção, aqueles que semeiam com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Amém, amados? Aqueles que estão semeando, mas estão chorando. Então, essa semente de lágrimas é uma semente poderosa. Geralmente, essa semente de lágrimas é aquela oferta que dói no nosso bolso. É aquela oferta que vai marcar a sua vida.
Aqui nesta casa eu já tenho presenciado isto e visto acontecer na vida de muitos irmãos com ofertas que marcam a vida deles. E por incrível que pareça, nesse ano eu já vi muitos fazendo colheita e Deus respondendo propósitos. Glória a Deus! Quando eu estava meditando nessa palavra, lembrei de Ana, porque Ana, ela queria ter um filho. Ela não aguentava mais Penina humilhando ela, e era um dia de festa, então ela sobe no templo, nós já conhecemos o texto, e ali diz que ela ajoelha e começa a chorar. Imagina o choro e o desespero dessa mulher, porque ela não podia ter filho, era estéril, e nós sabemos que uma mulher naquela cultura e naquela época que não tinha filhos, era muito mal falada, era alguém que não tinha a graça, não tinha favor de Deus. E essa mulher chora, e ela faz um propósito ali diante de Deus: Deus, eu quero um filho, e o filho que o Senhor me der, eu vou oferecer no teu altar. Gente, você para e pensa, você quer tanto um filho, e aí quando nasce o filho, você vai entregá-lo lá no altar, lá dentro do templo? Você não quer um filho para você ver ele crescer, sim ou não? Para amamentar, né? Para educar, né? Os primeiros passinhos, ouvir ele falando mamãe, papai? Não, mas você quer um filho e quando Deus te der, você entrega ele no altar. Prestem atenção. E qual é o bem mais precioso, o que é importante para nós? Qual é o valor de um filho? E é isso que ela está oferecendo mesmo sem ter. Deus, se o Senhor me der um filho, eu ofereço ele no teu altar. E ela chorando. O sacerdote olhando, achando que ela estava bêbada justamente por causa do comportamento dela. Ou seja, ali naquele lugar, ela estava lançando uma semente de lágrimas, estava doendo, mas ela estava com um propósito diante de Deus. E muitas vezes Deus espera de nós também essa semente que vai doer. É aquela semente que você está plantando ela, mas ela está doendo em você. Essa é a semente de lágrimas que vai gerar uma resposta na tua vida. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Eu vejo esse povo aqui, justamente, eles estão falando aqui: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com alegria, trazendo os feixes na mão. Eu lembro que quando quem mora no sítio, amados, passa por dificuldade. Quem já morou no sítio? Né, passa por dificuldade. De repente, esse ano, você fez uma colheita de 3 sacos de feijão, e tem uma família grande, e aí você comeu o primeiro saco, o segundo saco, e agora está chegando a época de plantio, e aí você tem a opção de comer aquele último saco ou plantar. Se você comer, não vai ter feijão o ano que vem. E aí? E se plantar tem que, né? A família pode ser que passa fome. Então, esse agricultor, esse sertanejo, esse pai de família, com 10 filhos para sustentar, ele pega aquela semente de feijão e vai para o campo, enquanto a esposa está cuidando de casa, e ele vai chorando. Ele vai chorando, plantando aqueles grãos de feijão, pedindo a Deus um resultado e uma resposta. A família precisando e ele lançando a semente, porque ele sabe que só vai ter colheita se ele plantar. E ele faz exatamente isso, vai plantando essa semente, as melhores que ele separou para isso. E aí espera vir a colheita. Amém? Aí quando vem a colheita, quando ele está colhendo ali os novos caroços de feijão e está separando, a festa dentro de casa. Papai está fazendo uma colheita de feijão, agora está chegando feijão novo, mas vai ver a dor que foi lançar aqueles caroços. Pergunta para ele qual foi o desafio, né, de lançar a semente de feijão na hora que ele mais precisava comê-las com a família. Então a semente de lágrimas é aquela oferta que vai doer em nós. E se você tem ofertas assim que marcam a sua vida, ou sempre quando fala em oferta, você fecha os ouvidos? Ou então, separa aquele valor, você vai, faz um monte de cálculo em casa, e você fala assim, bem que eu gostaria de ofertar, mas eu não posso.
sempre pela razão, mas nunca age pela fé. E eu já falei sobre isso, que nos campos da fé não se lança a semente da razão. Para uma colheita sobrenatural, a semente tem que ser sobrenatural. Quantos podem dizer amém? A terceira semente que eu quero falar para você é a semente não semeada. Desculpa. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes capítulo 11. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. A semente não semeada, presta atenção. Fica observando o vento, não plantará. Ele vê o mover de Deus. Nosso culto foi poderoso, ele vê o mover de Deus, mas ele não consegue lançar a semente. Ele não consegue ter uma atitude de fé, porque ele sempre está desconfiado, né? Ele sempre está agindo pela razão. Então é aquela pessoa que perde todas as chances. Minha garganta está coçando muito, se alguém tiver um gengibre aí, agradeço. Então é aquela pessoa que perde todas as chances, ela perde todas as oportunidades, ela é um observador. Conhece pessoas assim? Fala assim, olha, fulano já teve tanta chance, mas sempre ele perde. A hora que vem as oportunidades, ele lança fora. Nossa, fulano era para estar bem, mas ele não consegue. Por quê? Porque todas as chances que ele tem de lançar a semente, ele não faz isso. Ele recua. Amados, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Vou colocar essa balinha aqui na boca para ver se dá uma melhorada. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então ele é um observador, ele está observando o vento, ele observa o que está acontecendo, mas não consegue lançar a semente, é um observador. Veja bem, agora está vindo balinha de tudo quanto é jeito, obrigado. Vou pôr aqui. Ele está observando, mas ele não consegue fazer nada. Eu conheço pessoas que têm muitas ideias. Conhece pessoas assim? Cheio de ideia. Nossa, fulano, ele tem tantas ideias. Nossa, ele tem tantas ideias, mas não consegue realizar. Ele não consegue colocar em prática, porque são ideias levadas pelo vento. Ideias levadas pelo vento. Não consegue plantar, não consegue esperar o tempo e o resultado da semente para fazer uma colheita. E o texto continua dizendo, e que fica olhando para as nuvens não colherá. Olhando para as nuvens, então essa pessoa, além de não lançar a semente, ela olhando para o vento, ela fica assim, Deus, porque o Senhor não fez isso por mim, o Senhor não fez aquilo, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e nananã. Pessoas que estão cobrando de Deus, pessoas que cobram muito de Deus, mas não fazem nada por Deus. Pessoas que cobram muito de Deus, mas não têm a coragem de plantar. Estão exigindo, pedindo, Deus, o Senhor não fez isso, não fez aquilo. Amados, estão olhando para as nuvens. Mas meditando nessa palavra, eu acho interessante. E eu lembrei de uma cena, uma vez eu fui na casa de um amigo meu, ele morava no sítio, e era a época de plantar milho. O trator tinha passado, preparado a terra, e aí o pai dele falou assim, ó, hoje vocês estão aqui, vocês vão plantar milho. E deram para nós um instrumento chamado matraca. Quem já viu esse negócio chamado matraca? Então encheu de semente e faz uma regulagem para ver se vai cair 2, 3, 4 sementes, não é assim? E aí para nós foi uma diversão, porque a gente marcava uma linha reta, ia traque, 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 e fazendo assim com o pé. Só que você tinha que prestar atenção na linha que você estava indo, e ao mesmo tempo a quantidade de semente que estava caindo, ao mesmo tempo fazer assim com o pé, era muita coisa, não tem? E olhando e fazendo. E quando você fazia aquele movimento, realmente não tinha tempo de você reparar o que estava acontecendo, você estava concentrado, lançando e plantando a semente.
E aí Deus falando comigo, assim é aquele que busca minha presença. Ele está ali orando, ele está de cabeça para baixo, curvando, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, manifesta o teu poder na minha casa e na minha família. E quando ele está fazendo esse movimento, ele está plantando, ele está lançando semente no solo. E aí então, ele não tem tempo de observar as nuvens. Glória a Deus, porque ele está lançando a semente. E quando ele termina de lançar a semente, aí sim, Deus entra com uma resposta em cima da semente, que é a chuva que vai regar e vai produzir frutos. Glória a Deus. Então é isso que nós precisamos. O que nós precisamos, para fazer essa colheita, muitas vezes não é cobrar: Deus, o Senhor não fez isso ou fez aquilo. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e plantar as nossas sementes através da oração. Quantos estão entendendo e pode dar um glória a Deus? Aleluia. Mais uma semente que eu quero falar para você, justamente a semente dos ventos. Prestem atenção nessa semente. A palavra do Senhor no livro de Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, declara: eles semeiam vento e colhem tempestades. Fala assim: misericórdia. Novamente, misericórdia. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Então o texto está falando, que pequenas coisas podem se tornar grandes problemas, sim ou não? Sim ou não? Então, amados, pequenas coisas, coisas boas também podem se tornar coisas grandes e muito boas, não é verdade? Então depende da semente que eu estou plantando. Então nesse texto aqui, ele traz a gente para uma reflexão, dizendo assim: o que é que eu estou fazendo? Eu estou plantando bênção ou estou plantando maldição? No meu dia a dia, quais são as sementes que eu estou plantando? Quais as sementes que eu planto no meu casamento? Quais as sementes que eu planto lá no meu trabalho? Quais as sementes que eu estou plantando acerca do meu projeto de vida? Quais são as sementes que você está lançando? São boas ou são ruins? Porque se são ruins, vai vir uma tempestade. Mas se são boas, vai vir uma grande colheita. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos semeando. Preste atenção, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e quando o Japão atacou os Estados Unidos numa ilha chamada Pearl Harbor. Não estou conseguindo falar direito, meu inglês não é muito fluente, mas quando o Japão ele atacou os Estados Unidos nessa ilha, e pegaram os americanos de surpresa, e foi uma grande destruição, os americanos imediatamente responderam ao ataque, e aquele dia em diante o Japão comprou uma guerra com os Estados Unidos. E o tempo todo no documentário, os generais do exército americano, eles falavam assim: o Japão plantou o vento, agora vai colher tempestade. O Japão plantou o vento, agora vai colher tempestade. Então, o que é que você está plantando? Então, talvez as sementes que você já liberou em 2021 não sejam boas, mas dá tempo de plantar um novo campo. Quantos podem dizer amém? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Mas eu vejo aqui nessa igreja pessoas lançando muitas sementes com qualidade, sementes poderosas, e eu acredito que essas sementes vão gerar frutos. Quantos creem? Você dará testemunho de grandes coisas que Deus está fazendo na tua vida e ainda fará. Eu creio nisso, porque aqui tem um povo que responde a cada propósito nosso. Eles imediatamente entram com as suas semeaduras e pode ter certeza que vai produzir frutos com excelência. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Aleluia! Eu vejo o irmão Marcelo, estava comigo aqui ontem no mutirão. Marcelo Pereira está ali atrás. E aí a gente terminando o mutirão, ele olhou a telha de zinco que estava lá fora. Ele viu a telha de zinco assim e falou: pastor, estou lembrado que no início do ano eu pedi para o Senhor essas telhas de zinco, e o Senhor falou para mim esperar um pouco, porque o Senhor usa elas como tapume. Não sabia eu que ainda esse ano Deus me daria uma casa.
E agora eu não preciso mais colocar telhas de zinco na minha garagem. Saiu do aluguel e entrou na casa própria. Glória a Deus. Então ele olhou para aquela telha de zinco tudo amassado, passou um filme na memória dele. Mas as sementes que ele e a família dele plantaram foram semente muito boa. E essa semente produziram em frutos com excelência. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, a outra semente que eu quero falar para você se chama a semente mirrada. Olha só, uma semente mirrada. Livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aqueles que recebem salário, recebem-o para colocá-lo numa bolsa furada. Aqui, quando você vai ver o contexto desta palavra, era justamente na reconstrução do templo. Depois dos 70 anos de cativeiro, eles voltando para a terra. Então, além do muro que estava sendo levantado por Neemias, eles estavam reconstruindo o templo que tinha sido queimado por Nabucodonosor. Mas em certa situação, eles pararam a reforma do templo e começaram a investir em suas casas, nos seus afazeres, esqueceram o templo. E aí então Deus usa Ageu para trazer uma repreensão, que eles deveriam agora voltar a ter a atenção e justamente cuidar do templo, da casa do Senhor, porque Deus que cuidava deles. Então a semente mirrada é justamente quando tem aquele pensamento: tudo é para mim. Vai chegar final do ano agora, eu estou sonhando já com a minha sala, com a minha televisão de 50 polegadas, 20, 30K, e quero isso, quero aquilo, tantas TV, tantas assinaturas e tal, ar-condicionado, que é tudo do bom e do melhor, não pode faltar nada. Mas de repente na casa de Deus está faltando tudo. Eu estava falando isso na outra igreja porque muitas vezes não acontece aqui, graças a Deus, mas eu já fui em igrejas assim, que o membro ele quer tudo de bom na casa dele, mas a cadeira que os irmãos sentam pode ser amarrado com sacola do Comper. Às vezes eu quero tudo de bom para mim, eu tenho sonhos, eu tenho projeto, eu quero isso, eu quero aquilo, pastora, E quando é para Deus? E quando é para Deus? Porque aqueles estavam plantando muito e colhendo pouco. Amados, eu vejo e eu experimento isso, que quando você quer o melhor para a casa de Deus, Deus abre a porta para dar o melhor para a tua casa também. Glória a Deus. Você vai comprar um tapete novo, fala assim, lá na igreja também tem que ter um tapete novo. Pode ter certeza que Deus manifesta poder e te abençoa. E você olha assim, você, nossa, Deus tem me dado tantas coisas, Deus tem sido tão bom comigo, tantas bênçãos eu tenho recebido, porque Ele sabe do coração generoso que você tem e o quanto você tem zelo pela casa e pela obra dEle. E aí então Ele vem e imputa como justiça na sua vida. Glória a Deus. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que quando você faz pela casa de Deus, Ele também faz pela tua casa. Quantos podem dizer amém? Eu sou testemunho disso e vejo isso acontecendo aqui na vida dos irmãos. Vejo isso na vida dos irmãos que se preocupam com a casa de Deus. A casa de Deus precisa ser pintada, a casa de Deus precisa ser melhorada. E esses irmãos que têm esse coração generoso, a semente deles não é uma semente mirrada, é uma semente que produz 100 vezes mais. Às vezes ganhando pouco, eu vejo quanto Deus multiplica na vida desses irmãos. É algo sobrenatural, porque nós servimos um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Ninguém vence Deus no dar. Aleluia, A gente costuma dizer assim, o melhor de Deus está por vir, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que o melhor dele já veio na minha vida e na tua vida, que foi Jesus Cristo entregue por nós na cruz, e hoje nós temos vida eterna. Então o melhor de Deus já veio. Se Ele já entregou o melhor dele para nós, não entregará as demais coisas também? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E mais uma semente que eu quero falar para você, que é a menor de todas as sementes. Mateus capítulo 13, no versículo 31 ao 32, diz assim: E contou-lhes outra parábola: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, essa menor semente é a semente mais poderosa. Aqui está falando que é a semente do grão de mostarda. Eu já vi essa semente e realmente ela é minúscula. E muitas vezes, por ela ser tão pequena, ela é desprezada. É diferente quando você vê uma semente de uma manga ou então de jaca, não é verdade? Os irmãos sabem que eu gosto de jaca. Você abre a jaca, tem semente para tudo quanto é lado. Não tem como, não passa assim, despercebida. Você vai ver aquela semente. Mas a semente do grão de mostarda, se ela estiver na palma da tua mão e ela cair aqui nesse tapete, R$100 para quem encontrá-la. Então é uma semente pequena, desprezada, e isso está falando justamente das pequenas coisas que podem gerar resultados poderosos, colheitas poderosas. Muitas vezes é a casa de paz. Eu não vou na casa de paz porque é um grupo tão pequeno de pessoas. Eu não vou ficar ali apacentando, não vou cuidar dessa casa de paz. Não, porque Deus tem uma obra maior na minha vida, eu não preciso disso. Eu não quero discipulado, porque esse negócio de ficar tendo discipulado, a oração da madrugada também não quero, eu tenho sono, eu fico cansado. Amados, quando eu falo oração da madrugada, é lógico que eu quero que você esteja aqui, mas se você estiver em casa orando, eu também já fico alegre e satisfeito, porque você está fazendo a sua colheita, amém? Mas muitas vezes essas pequenas coisas despreza. Criamos uma cultura assim: Deus tem grande coisa na tua vida, Deus tem grande coisa, Deus tem grande coisa. Não é verdade? A gente se converte, as pessoas ficam falando: Deus tem grande coisa na tua vida, Deus tem uma grande obra. E aí então tem muitos irmãos que ficam assim, Ele falou: irmão, tem uma pedra aí na tua frente. Deus tem uma grande coisa, Deus tem grande obra. Porque ele não consegue entender que as pequenas coisas, e as pequenas coisas que ele despreza, e essas que são as sementes mais poderosas. E meditando nisso e falando sobre isso, eu lembrei justamente, já comentei com vocês aqui nessa igreja, que quando eu assinei junto com a minha esposa a desistência da casa, por causa de uma casa de paz. Quem faria isso, desistir de uma casa? Muitos desistem da casa de paz. Está dando trabalho, está me deixando cansado. Mas você, precisando de uma casa própria, e desistir da casa própria, porque você está cuidando de uma casa de paz? E quando nós assinamos desistindo, ali foi lançada uma semente. E essa semente, ela entrou no solo, e ela brotou, ela rompeu, e hoje virou essa igreja. Então essa igreja, a igreja que está sendo construída aqui, é aquela semente que um dia eu e minha esposa plantamos, quando nós assinamos a desistência daquela casa. Quantos estão me entendendo? Aleluia! Então era uma pequena semente, porque eu poderia falar assim: sabe de uma coisa? A casa era lá no Jardim Universitário. Igreja tem em todo lugar. Falava assim para minha esposa, igreja tem em todo lugar. Lá também no Jardim Universitário tem igreja. E aí eu poderia chegar para ela e falar assim: Deus está abençoando a gente, Se ele está, a gente pediu para que a casa fosse aqui, mas saiu lá, é porque tem a grande obra lá. E eu chegar para aquele grupo de irmãos, para aquela meia dúzia de irmãos que estavam lá em casa, aquelas 10 pessoas, falar assim: olha, Deus me abençoou tanto, mas Deus me abençoou tanto, que hoje a casa de paz está acabando, nós chamava de célula, está acabando porque eu tenho que ir embora desse bairro. Quantos estão me entendendo? Era uma pequena semente, que não tinha força, nos olhos de muitos não tinha valor, não era grande obra, grande obra, grande obra. Aos olhos humanos era pequena obra. Aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus uma vida vale mais do que o mundo inteiro.
Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Mas infelizmente nós, seres humanos, sempre estamos tentando quantificar. E essa semente, ela explodiu embaixo da terra e virou uma grande árvore. E hoje vidas estão vindo e estão se aninhando nos galhos. Glória a Deus. Ela cresce, ela produz sombra, ela produz fruto. E as vidas vêm e se aninham nos galhos dessa árvore por causa de uma decisão de lançar a semente. E foi o texto que a pastora Fabiana abriu dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então essa pequena semente é o reino de Deus. Essa pequena semente que está no palma da tua mão é o reino de Deus. Você quase não enxerga, você tem que cuidar, senão ela cai no chão e você não vê mais. Mas essa semente muitas vezes é desprezada, porque muitas vezes nós queremos, né, uma posição de destaque. E Deus falando assim: filho, filha, esse é o reino de Deus, me serve. Aonde eu te colocar, que você possa me servir. Aonde eu te colocar, que você possa frutificar. E pode ter certeza que eu sou Deus para multiplicar na tua vida. Quantos podem dizer amém? Então um ano, né, está terminando, outro começando, e essa mensagem é justamente trazendo uma reflexão: as sementes que você vai plantar daqui para frente ou as que você já está plantando. Eu creio que tem homens e mulheres aqui que estão lançando sementes excelentes sobre o solo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus.